Olá, boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que estejam todos na santa paz. Nós estamos de volta nessa quarta-feira para mais uma aula. Somos gratos, por esta oportunidade. E começando a nossa aula do dia, eu quero fazer rapidamente com vocês a correção da atividade, certo? Que só foi uma questão, seguida de A, B e C, ok? Então, a primeira questão tem um enunciado, que diz o seguinte: a oração não é só um pedido feito a Deus, é uma conversa em que as duas partes se envolvem. Não faz sentido se o que a pessoa pede não combina com o que ela vive, certo? Então já começa, falando sobre a oração na hora das nossas petições, que nós devemos ser sinceros naquilo que fazemos, principalmente nas nossas orações, nas nossas petições para Deus. E aí a letra A diz o seguinte, assim sendo, uma pessoa que pede a Deus pela paz do mundo deveria, o que ela deveria fazer, Já que ela está pedindo pela paz no mundo, o que ela deveria fazer? Ela deveria reconhecer primeiramente, ser ela mesma um agente da paz. Que tipo ela pode ser o agente da paz? Perdoando quem a ofende, trabalhando pela justiça, Sem a paz, nós sabemos que é impossível de acontecer o que a gente já falou. Sem a paz é impossível de acontecer o perdão, é impossível de acontecer a justiça. Então, para isso, para a justiça poder acontecer, a paz poder acontecer, primeiramente tem que partir da própria pessoa. Se eu oro a Deus pela paz, ela primeiro tem que partir de mim. Então, eu tenho que ser pacífica, não violenta, enfim. A próxima, a letra B. Um aluno que pede para ter sucesso nos estudos precisaria. O que será que ele precisaria para ter sucesso nos estudos? Nós sabemos que para ter sucesso em alguma coisa é preciso que haja esforço, É preciso que faça, que pratique, que vá em busca. Então, nesse caso, é buscar meios de aprender melhor, é estudar mais, interessar-se pelo que ele é ensinado, ajudar quem está ao seu lado com dificuldade, Enfim, desejar para os outros mesmo que deseja para si, certo? E a última. O motorista que faz uma prece antes de entrar no carro fica na obrigação de... Que obrigação será essa que ele tem, gente? Ao entrar no carro, acabou de fazer a sua prece, Com certeza foi pedindo livramento, foi pedindo que Deus o abençoe. Então, para isso acontecer, ele tem que ser prudente. Primeiramente, dirigir com cuidado, obedecer às normas de tráfego, respeitar os pedestres, e os outros motoristas, claro. Manter o carro em um bom estado para evitar acidentes. Nós fazemos as nossas orações, nós entregamos a Deus, confiamos que Ele também faz a parte dele. Mas nós também temos que fazer a nossa, diante de cada situação. Então, quando nós nos colocamos em oração diante do Senhor, nós temos certeza que Ele vai fazer, que Ele vai responder, que Ele vai livrar, que Ele vai guardar, que Ele vai proteger. Mas para isso nós também temos que fazer a parte que é cabíveis, a nós. Ok? Então só foram essas questões da atividade, certo? E nós vamos para a nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje, o assunto ele é um pouco extenso. Eu vou dividi-lo em duas aulas. Então, na próxima aula, nós iremos continuar o assunto de hoje, ok? O assunto de hoje fala sobre
gente, descanso e trabalho. O tema da nossa aula de hoje é esse: gente, descanso e trabalho, certo? Nós temos uma frase de abertura desse assunto, que é uma frase de John, onde ele diz: a arte do descanso é uma parte da arte de trabalhar. O que quer dizer a frase? O que nós entendemos com esta frase? Que a arte do descanso é uma parte da arte de trabalhar. Nós podemos entender o seguinte, né? Que o descanso é a forma mais inteligente de aumentar a sua saúde, a sua eficiência produtiva, fazendo uma bela pausa para descansar, relaxar e recompor as suas energias. Fazendo isso, né? Tendo esse descanso, com certeza nós iremos voltar ao nosso trabalho com muito mais eficiência, com muito mais energia para trabalhar. E daí pode surgir sim a arte do trabalhar, certo? Então, falando sobre o trabalho, nós observamos, né, que existem inúmeros tipos, feito por várias pessoas, e todos eles são valorizados. Nós vivemos uns nas companhias dos outros, trabalhamos, temos trabalhos diferenciados e que esses trabalhos ele faz parte de uma coletiva, aonde se torna importante para todos nós, né? Então, abrindo aí a nossa leitura, no nosso primeiro parágrafo, nós temos o seguinte: você já reparou? Alguns são chamados de grandes e têm seu nome ligado a vitórias, construções, descobertas, mas não teriam conseguido tanto sem outros, muitos outros, que nem são lembrados por seu trabalho. Ou seja, dentro do trabalho, eu acabei de falar que todos eles são importantes, né? É uma coletividade de trabalhos. Isso significa que eles são feitos por várias pessoas, mas infelizmente, como a gente acabou de ver, alguns são chamados de grandes, ou seja, alguns são reconhecidos pelo seu trabalho e outros não. Não significa que existe um trabalho mais importante do que o outro, né? Porque todos eles são importantes, todas as pessoas que desenvolvem esse trabalho se qualificaram, né? Estudaram, se aperfeiçoaram. Então, todos eles têm realmente o seu valor importante, o seu devido valor importante. Então, veja um trecho do poema Perguntas de um Trabalhador que lê: quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedras? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros da noite em que a muralha da China ficou pronta? Nós observamos algumas interrogações. Então, todo esse trabalho foi feito, né? E as pessoas só viram ele depois de prontos. Quem as fez? Né? Então, essas pessoas, com certeza, algumas conhecidas e outras não. Mas o trabalho, ele se tornou reconhecido por todos, né? Que ali passam, que ali contemplam, vê essas obras. Então, eles fazem, né? As seguintes perguntas: quem construiu Tebas de 7 portas? No livro estão nomes de reis. Mas será que foram os reis? Não, né? As pessoas que fizeram esse trabalho, com certeza elas nem apareceram, certo? Olhe em volta. Sua escola,
seu bairro, sua cidade. Dá para perguntar como no poema de Brecht? Quem construiu? Fica a pergunta, né? Atrás dessa pergunta viria logo outras, ainda mais importantes. Como vivem esses construtores? Que respeito recebem? Que tipo de vida e conforto puderam construir para si mesmos? Esta é uma notícia que ajuda a ver a realidade. Veja só, um pedreiro perdeu seu barraco devido a um incêndio que consumiu toda a favela. Tudo o que possuía foi devorado pelo fogo, inclusive suas ferramentas de trabalho. Teria que construir uma nova casa. Disse com ironia que não tinha como fazer para si mesmo as belas moradias que construía para os outros. O que a gente acabou de ler nesse parágrafo? O que nós entendemos? Atrás da pergunta viria logo outras ainda mais importantes. Como vivem esses construtores? Como vivem essas pessoas, né, que desenvolvem seu trabalho, que fazem o seu belíssimo trabalho? Às vezes nós não conhecemos de perto a situação pela qual eles passam, eles vivem, né? Mas eles se dedicam ao seu trabalho, fazem ele com amor e não é tão reconhecido, não é tão valorizado. O poema, né? É o relato aí sobre o pedreiro. A gente pode observar quantas casas, quantos prédios ele construiu, né? Da forma mais linda e que chegou o momento que nem a dele mesmo tinha. Mas isso ninguém chegou a saber, chegou a ver, se interessou, enfim, né? Trabalho é ao mesmo tempo dever e direito, certo? Realmente o trabalho, ele é mesmo ao mesmo tempo um dever e um direito. Quando que ele é um dever e quando que ele é um direito? Então, observando a primeira figura. Pessoas desempregadas passam por grandes angústias e humilhações. Ou seja, é um dever de todo cidadão ter uma vida digna, ter um trabalho digno para manter, né, as suas contas, manter a sua casa, manter a sua família, as suas despesas, enfim. Para que eles não passem realmente o que nós acabamos de ler. Constrangimentos, angústias, humilhações, que é o que acontece realmente com as pessoas, né, que estão desempregadas. Mas também temos o outro lado. Trabalhar obedecendo, também sendo respeitado, vamos dizendo, né? Não extrapolando, não explorando de forma injusta, como diz o próprio texto, né? Pessoas exploradas de formas injustas no seu trabalho também passam por aflições e desrespeito. É um direito de todo cidadão ter o seu próprio trabalho, é um direito de todos nós sermos respeitados, né? E fazer o trabalho da forma que ele tem que ser feito dentro do que diz as regras e leis, né? Nada de exploração, nada de abuso, nada de desrespeito. Um país que não consegue resolver bem a questão do trabalho está longe de ser uma pátria justa para seus filhos e filhas. As consequências são dolorosas e bem visíveis. Então, observem. Fila de gente procurando emprego. Menino fazendo malabarismo no sinal de trânsito. Desabrigado dormindo na calçada. Essas são as consequências de um país que não consegue realmente desenvolver a questão do trabalho para os seres humanos, criar oportunidades, né? Principalmente nos últimos dias que nós vivemos, né? A crise que nós estamos passando, muita gente desempregados e a gente observa as dificuldades que temos enfrentado, né? Todos nós. E isso acontece, são consequências dolorosas,
que nós acompanhamos todos os dias, aonde pessoas realmente não têm o seu trabalho de onde ele possa, né, adquirir o bem mais precioso para a família, que é a alimentação. Essa criança faz malabarismo no trânsito, né, para poder ganhar algo para que venha sustentar-se. O outro dorme na rua por não ter um teto, consequentemente não tem um trabalho. Enfim, o pior é que se gera um círculo vicioso. Os países são pobres e não conseguem garantir a educação dos filhos. Eles vão continuar pobres, já que não arrumam bons empregos. Não arrumam sequer um emprego, por mais modesto que seja. E aí seus filhos também não terão condições de progredir. Então surge a famosa pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O garoto é pobre porque não conseguiu estudar em uma boa escola, ou é porque não estudou que continua pobre? Eis a questão, né? As oportunidades, diz o ditado, elas fazem a ocasião, certo? O que é mais fácil? Alguém que estudou, alguém que se preparou em busca de trabalho e conseguir, ou aquele que não estudou, que não se preparou e em busca desse mesmo trabalho e conseguir? Quem teria mais chance? Deixa bem claro, né, que quem estudou, que quem se preparou tem mais chance, e mesmo assim, mesmo sendo assim, ele ainda encontrará dificuldades. Ele ainda terá que lutar, né? Então deixa bem claro que para nós conseguirmos realmente ter esse trabalho, nós temos que nos qualificar, estudar, procurar formar a profissão que nós queremos exercer. E não está fácil. A cada dia que passa a gente observa, né, que os estudos ele é a porta de saída, não tem uma outra, é estudar e estudar mesmo. Então fica bem claro que o mercado de trabalho ele é competitivo e que nós precisamos estar cada dia mais preparados para enfrentar, né, a disputa por esse trabalho. Não é um problema dos pobres apenas. Não podemos criar um mundo injusto só para alguns. A injustiça é veneno que de um jeito ou de outro afeta a sociedade inteira. Sermos todos respeitados como cidadãos é o caminho para vivermos todos com mais alegria e segurança, sem dúvida, certo? Então, ninguém é desrespeitado por ser mais pobre ou por ser mais rico. A injustiça, né, ela é algo que acomete a todos, mas a sociedade ela tem esse dever, ou seja, esse direito, né, de ser respeitado como cidadão. Então, caminhando para o próximo parágrafo. O trabalho pode ser visto de várias formas. Serve para viver, ganhar o sustento. Serve para criar, inventar, dar asas à imaginação. Serve para prestar serviço a quem precisa de nós. Serve para unir pessoas e partilhar talentos. Serve para deixar no mundo a nossa marca. Nós observamos as várias formas que o trabalho influencia na nossa vida, né, como ser humano, e o que ele faz, né, para que ele serve. Então, fica por aqui, nesse próximo parágrafo, nós podemos observar ainda mais que a vida não é só trabalho, né? Nem se pode julgar a pessoa apenas por aquilo que ela produz. O trabalho precisa ser temperado com descanso, que também pode ser entendido de várias maneiras. Há quem pense em descanso como honra, ou aliás, como hora de repor energias para poder continuar trabalhando, como se o ser humano fosse só uma máquina que precisa de manutenção. Mas descanso tem outros objetivos.
além de repor, claro, as nossas energias, né? De pensar, de descansar, de se reestruturar, ele tem outros objetivos. Vamos ver qual que são esses objetivos. Primeiro, é tempo de cultivar afetos. Sem isso, não chegamos a ser de fato humanos. É espaço para curtir a vida, apreciar a beleza, fazer festa, cuidar dos nossos gostos pessoais. Ter o direito de fazer o que gostamos sem pensar na eficiência ou no lucro. Reconhecer o valor do descanso é afirmar que a pessoa não vale só por aquilo que produz. Uma criança brincando, em termos humanos, vale tanto quanto um técnico de alta eficiência. Ok? Por isso o trabalho não precisa só de emprego. Por isso o trabalhador, melhor dizendo, não precisa só de emprego. Ele tem direito à proteção de leis que regulam esse emprego, garantindo, entre outras coisas, férias, folga semanal, salário suficiente, segurança no trabalho, aposentadoria na época adequada. Ok? O trabalho ele tem que vir acompanhado de tudo isso ao qual a gente acabou de observar, porque faz parte, né, de um trabalho seguro para o ser humano, ou seja, assegurando ele a esses direitos. Então, além de ser importante para o trabalhador, ele também tem que ter, né, os complementos, como a gente acabou de ver, que justamente isso vai fazer a diferença, né, no trabalhador, que são as férias, as folgas semanais, o salário suficiente, segurança do trabalho, aposentadoria na época certa, na época adequada, enfim. Ok? Então, a nossa aula, pessoal, ela vai ficar por aqui e a gente vai continuar ela na semana seguinte. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula.